Hoje é quarta-feira. O texto da nossa meditação se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, que nos diz assim: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A nossa proposta no decorrer desta semana é aprender a respeito da escala de prioridades. O que de fato é importante na nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Ontem aprendemos que as pessoas precisam vir antes das coisas. E hoje vamos aprender um tema muito importante, que o cônjuge ele precisa vir antes dos filhos. Os filhos são herança de Deus, mas eles não devem ocupar o lugar do marido e nem da esposa. É uma questão lógica. Quando um homem decide se casar com uma mulher, este é o princípio de todo relacionamento. E a partir desta união do homem com a mulher é que vêm os filhos. Então isso já nos ensina uma verdade muito importante, que o marido ele tem que vir em primeiro lugar e a esposa também na vida do marido. Nós pecamos contra os nossos próprios filhos quando damos mais atenção a eles do que ao nosso cônjuge. O maior bem que você pode fazer para os seus filhos é realmente amar a sua esposa ou amar o seu esposo. Quando os pais vivem em harmonia, amor, fidelidade, os filhos sentem-se seguros e também protegidos. É interessante que muitas pessoas, o marido é nota 10 para o filho, mas é nota 0 para a esposa. E isso também acontece com muitas esposas, que depois que os filhos chegam na casa, supervalorizam os filhos e acabam deixando os seus maridos de lado. E qual que é o problema? Nós estamos invertendo os valores e isso vai trazer frutos muito amargos para a nossa existência. Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia muitas pessoas se divorciam na idade de 55, 60, 65 anos, porque neste momento os filhos se casam ou vão para outras cidades trabalharem e aí então o marido volta a ficar sozinho com a esposa. É chamado a síndrome do ninho vazio, ou seja, quando os filhos vão embora, o marido e a esposa, um olha para o outro e percebe que são dois estranhos debaixo do mesmo teto. Por que que isso acontece? É porque no decorrer de toda a criação dos filhos, muitas vezes o marido e a mulher colocam os filhos em primeiro lugar. E assim fragiliza o casamento, prejudica a relação dos dois e pode trazer consequências horríveis para a família. A falência do casamento é um desastre na vida emocional dos filhos, seja qual for a idade deles. E não só emocional, como também espiritual. Alguém já disse que um divórcio pode doer mais em uma criança do que a morte de um dos seus pais. Então, o conselho da palavra de Deus nesta manhã é que o cônjuge ele precisa vir antes dos filhos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta manhã de quarta-feira, por sua palavra que vem lançar luz na nossa mente, guiar os nossos passos e nos ajudar a viver uma vida de acordo com os valores dos céus, Pai. E hoje nós aprendemos que por mais difícil que seja, nós devemos colocar o nosso cônjuge antes dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor realmente nos abençoe na prática deste aprendizado. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.